Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a solenidade de São José nos aponta o exemplo deste patriarca que no escondimento, na obediência, realizou a vontade de Deus. São José, através dos sonhos, como o antigo José do Egito, torna-se o guardião da Sagrada Família. Como acabamos de ouvir no Santo Evangelho, ele não diz palavra alguma, mas suas atitudes são eloquentes, ou seja, ele fala por meio da sua obediência silenciosa. O evangelista Mateus, concluindo a genealogia de Jesus, logo no capítulo 1, diz: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Até então, ele havia se utilizado da dinâmica seguinte: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante. No entanto, quando chega a vez de Jesus, ele diz simplesmente: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ele não diz José gerou Jesus, porque não seria verdade. Jesus é nosso Senhor, é o Cristo eterno, Filho do eterno Pai, que pela força do Espírito Santo se fez homem no seio da Virgem Maria. Algo ímpar que só aconteceu uma vez e jamais havia acontecido e jamais acontecerá. Porque o mesmo e único Verbo de Deus assumiu a nossa condição mortal, plenamente mortal, igual a nós em tudo, menos no pecado, a partir de Maria, como nos detalha o evangelista São Lucas. No texto de hoje, São Mateus explica que Maria e José estavam casados segundo a lei dos hebreus, mas não viviam juntos ainda. O casamento era feito em etapas. Não havia chegado à etapa do que se chama a coabitação. Então, nesse período, do que nós noivado, mas impropriamente atribuímos a esse período o nome de noivado, esse conceito não é conhecido na tradição do antigo Israel. Então ela ficou grávida e o evangelista
explica pela ação do Espírito Santo. Isto não é só importante, mas é essencial para a fé cristã. Jesus, se tivesse nascido de um relacionamento normal de Maria e José, ele não seria o nosso Deus. Poderia ser um santo, poderia ser um profeta, mas não seria o nosso Senhor e estaríamos aqui perdendo tempo. Ele é o nosso Senhor justamente porque, sendo o Cristo eterno, se fez homem da Virgem Maria, sem a participação biológica de José. Acontece que, no que nós chamamos hoje de noivado, e é uma etapa do casamento hebraico, se a moça ficasse grávida, o marido, se não assumisse a criança como sua, deveria denunciar sua esposa e ela fatalmente seria submetida a um terrível e condenada à morte, juntamente com o fruto do que se dizia o pecado, ou seja, o seu nenê. É isso que aconteceria com Maria se José não a acolhesse, não reconhecesse aquele filho como seu. José, seu marido, diz, justamente como acabei de explicar, era justo. Se ele fosse agir de acordo com a antiga justiça, deveria denunciar Maria. Mas ele é justo segundo a nova justiça. Então pensa em abandonar Maria em segredo, para que a sua vida fosse preservada e também a vida do menino. Ele não duvidava da honestidade de Maria, mas sabia não ser o pai daquela criança. Podemos imaginar que noite escura, que noite de angústia passou São José. Mas, nessa noite de angústia, ele foi iluminado pelo anjo do Senhor. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. E o anjo explica o significado do nome. Ele vai salvar o seu povo dos seus. Ou seja, o nome de Jesus, do hebraico se diz Yehoshua, significa Deus salva. E do que Deus nos salva? Do pecado e da morte. Este é o significado do nome de Jesus, que ao mesmo tempo indica a sua identidade, ele é Deus, e a sua atividade, a sua missão, ele salva. Olha que coisa importante. E coube a José dar o nome ao menino, segundo o costume da época, 8 dias após o nascimento. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E ainda por várias outras vezes, o anjo de Deus haveria de indicar a José o caminho a ser feito. Ele, pela obediência silenciosa, antecipa a obediência do próprio Cristo, que se entrega ao Pai por nós. São José foi designado pelo Senhor, pelo Pai Eterno, para que fosse como que a imagem do próprio Pai aqui na terra para Jesus. Porque aquele que é o Filho do Eterno Pai chamava a José de Pai. Por isso também a igreja chama São José de Pai. Ele é a imagem do Pai para nós. Escutamos hoje em tom de profecia do livro de Samuel que o Senhor haveria de construir uma casa, um reino para o seu servo Davi. Essa profecia para nós se cumpre em Jesus. É nele que se constrói o reino de Deus, estável para sempre, um trono que não tem fim. Já na segunda leitura de hoje, São Paulo explica que nós somos salvos não pela lei, mas pela graça. São José agiu pela graça de Deus, superou a lei. Nós somos salvos porque Deus nos ama. Nós somos salvos pela fé, que é um dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa, diz assim São Paulo hoje na leitura. Eu fiz de ti pai de muitos povos. No caso aqui, a palavra se refere a Abraão. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus que vivifica os mortos e que faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. E esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. No início do Evangelho de São Mateus, o evangelista apresenta Jesus como filho de Davi e como filho de Abraão. Ou seja, ele é o Messias de Israel, filho de Davi, mas é também filho de Abraão, filho da promessa, porque nele todos os povos da terra serão abençoados.
Assim, São José também nos é apresentado pela Escritura como exemplo de fé, de obediência amorosa, de participação na história da salvação. São José, nosso intercessor, nosso exemplo, nos ajude a renovar as esperanças contra tudo aquilo que a humana esperança simplesmente não consegue acreditar. Nós esperamos contra toda humana esperança, porque o nosso objetivo não está na terra, mas no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.